Rapaz, ô Camila, só vou chegar aí com o pão de queijo, então. Oxe, só vem. A gente acha que tá abafando, acordando 5 horas. Pois é, e a amiga já, Ai, tá já, dando... já ferveu água de Jane, já fez café. Elas dão Eneida e a show. Didane. Ontem, eu acho que eu até mandei mensagem para a Eneida e falei para ela, tem acho que uns dias que o Espírito Santo tá me acordando mais cedo, sabe? Então, dá 3h50, 4 horas, eu já tô de pé. Tá vendo? Olha, gente, olha ali lá, inspirando a gente, pegando peso. Olha só. Olha só. A gente que lute, amada, para acordar assim, que já tá atrasada. Estão acordando atrasada. Ô, Dijane, essa sensação, nós já estamos atrasados, não? Não, vocês estão no tempo certo. Olha, ainda bem que tem irmã de Deus aqui para nos consolar, ó, Dijane. Então, sim. Que engraçado. Bom dia, Soraya, Cleudimar. Bom dia, Fátima Patrocínio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cristiane Trindade. Bom dia, Cleudimar. Cristiane Corpani, Daiane, Elaine, Raquel. Bom dia, Raquel. Daiane, Elaine. Bom dia. Bom dia, Eliane. Bom dia. Juju, Agna, HNC Soluções, Isabela, Ive, olha a Ive, bom dia, Ive, bom dia, Pastor Jânio, bom dia, Andréia, Ivone, Jane, Laiane, Laure, gente, que legal, Laiane, que bom ter vocês aqui. Bom dia, pastora Leia, Leandra, Mali, Marcinha. Bom dia. Bom dia, Marcinha. Já fez café aí também, Marcinha? Não, ainda não. Ainda não. Só a Camila que já passou um cafezinho, ó. Essa Camila tá ligeira. Estou. Maristela, Michele Daiane, Monique, Neuza, bom dia, Neuzinha, seja bem-vinda. Irmã Nilva, Raquel, Rosângela, bom dia, Rô. Simone, bom dia, irmã Socorro. Também já está na academia, tá, Socorro? Bom dia, pastora Verônica. Bom dia, Vivi. Bom dia abençoado para nós. Amém, pastora linda. Bom dia, Alê. Bom dia, Ana. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Andréia. Andréia Regina. Que Deus abençoe a nossa quarta-feira. Vamos começar? Fecha seus olhos para a gente orar. Bom dia, Ana Lúcia. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por nessa manhã estarmos aqui. Que alegria, Senhor. E passando essa lista, Senhor, de nomes e ver cada mulher que disse sim ao Senhor. Pai, sabemos que cada uma teve que romper com tantos desafios para estar aqui, o sono, o cansaço. Mas nós sabemos que existe uma voz que nos chama, e essa voz é a tua doce voz, a voz do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por cada mulher que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem fortalecido. Obrigada pela fé, Senhor Jesus, do coração dessas mulheres. Pai, que esse acordar cedo, que esse buscar o Senhor em primeiro lugar do dia, possa impactar toda a família dessas mulheres, Senhor, assim como impacta, Senhor, a minha família, a vida dos meus filhos. Senhor, que o teu favor esteja sobre as nossas vidas nessa manhã, que a tua misericórdia, Senhor, as tamanhas misericórdias que se renovam sobre nós, venha trazendo cura, venha trazendo, Senhor, perdão de pecados, restauração de autoestima, de amor próprio, Senhor. E te pedimos, Pai, que hoje não seja mais um dia, mais uma devocional
Não nos deixa, Senhor, estar aqui pela rotina ou pelo hábito, mas que cada dia seja um dia especial. Queremos ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa leitura de hoje, na leitura bíblica, no texto, Senhor, dessa devocional. Nós queremos cada dia mais sermos mulheres sábias, mulheres prósperas, mulheres inteligentes e mulheres cheias da Tua presença, Pai. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Então vamos, hoje, 2 de abril, lugar secreto, e nós temos uma passagem aqui, que é a passagem de Colossenses, capítulo 1, versículo de 9 a 20, né? E também tem lá em cima Efésios, de 17 a 18, mas a de Colossenses é a que nós iremos ler na Bíblia. Já estão deixando aí a Bíblia separadinha? Às vezes você não tem o livro, né? Mas tem a Bíblia. Camila, você que já está aí, que deu o ok, se prepara para você ler Colossenses capítulo 1 e os versículos de 9 a 20. Obrigada. Bom dia, Alê. Alê, você está aí? Eu tô aqui. Lê, você pode fazer a leitura, por favor? Posso sim. Ô, Lê, fala para as meninas de onde você é, para as meninas saberem de tão longe que você está, Lê. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Por isso que tem esse sotaque assim tão lindo, tão gostoso, né? Diferenciado. Ale, obrigada por ter você aqui, viu? Imagina, Quero dizer que eu amo Eu você. que agradeço. Eu que Eu amo agradeço. sua Vocês vida, mudaram viu? minha vida. Pois é, tão bom ter você aqui. E você é a nossa aqui, com a sua leitura, com tanta coisa que você já compartilhou aqui. Obrigada, tá, Ale? Imagina, eu que agradeço. Bom dia, meninas. Bom Vamos dia. lá. O abril é meu mês, ó, dia 8 é meu aniversário. Anota aí. Lugar secreto. Experimente o favor para cumprir o seu propósito. A vocação é mais do que uma carreira, é a sua atribuição divina, a contribuição única que você oferece ao mundo. Quando você encontra a sua vocação, encontra também o favor de Deus. Esse favor, como visto na vida de Daniel, Moisés e Maria, abre portas e conduz ao destino que Deus planejou para você. Ao atender ao chamado divino, você se torna visível no céu e reconhecido pelo inimigo, mas permanece guardado por Deus. Paulo nos exorta a viver de forma digna, de acordo com a nossa vocação. A tragédia maior é passar pela vida sem cumprir o papel que nos foi designado. As escolhas diárias, as pequenas decisões moldam o nosso destino. Vivemos hoje o que decidimos no passado e somos responsáveis pela qualidade da nossa semeadura. A vida cristã é uma chamada contínua. Deus fala conosco e, ao respondermos, nos alinhamos ao seu plano. A intimidade com Deus é essencial. É no lugar de oração que tomamos as melhores decisões e recebemos direções divinas. A confiança em Deus nos assegura que, ao pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O temor do Senhor é o princípio do saber. Devemos honrar a presença de Deus, pois Ele não se manifesta onde não é respeitado. Jesus, em seu ministério, não buscou a aprovação dos homens, mas estava seguro na sua identidade dada por Deus. O chamado afirma nossa identidade e nos liberta da necessidade de autoafirmação. A coragem é fundamental para seguir os sonhos que Deus nos inspira. O medo é um assassino dos sonhos, mas a fé nos capacita a sonhar e criar o futuro que Deus deseja para nós. Deus está sempre trabalhando por nós, restaurando o que foi perdido e nos guiando para romper ciclos de estagnação. Portanto, hoje, alinhe-se ao propósito de Deus para a sua vida e caminhe sobre essa estrada. Efésios 1, de 17 a 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibas qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. Amém. Obrigada, Ale. Então, Camila, pode ler. Colossenses capítulo 1, versículo de 9 a 20. Por favor, Camila. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a saber sempre honrar e agradar ao Senhor.
dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Obrigada, Camila. Gente, que texto forte. Eu vou ler ele de novo daqui a pouco. Que texto poderoso. Obrigada, Camila. Bom dia, pastora Leia. Essa passagem da Bíblia, a Supremacia de Cristo, me lembrou um canto que eu ia na igreja com os meus avós quando eu era bem pequenininha, gente. Ver a memória da gente é uma coisa incrível, né? Que gracinha, Lê. Bom dia, pastora. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Ativando aí a Lê a acessar a infância e acessar esse lugar aí da avó. Que bom. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigada quem esteve ontem no Encontro da Saudade. Que coisa mais especial que a gente viveu ontem. Eu ainda estou aqui diluindo o tanto de coisas que Deus nos deu ali como resposta aos nossos problemas, e saber que você esteve lá comigo foi muito especial. Obrigada por isso, viu? Olha só esse tema, gente, do dia 2, lugar secreto. Experimente o favor para cumprir o seu propósito. É aqui, bonita. O seu lugar secreto é esse. Acordar cedinho, vir para cá, se juntar às mulheres, mais de 90 mulheres aqui nessa manhã, às 5h30 da manhã, com cara amarrotada, com cara de preguiça, com cara de sono, com pijama ainda, algumas debaixo da coberta, outras lá na cozinha já fazendo café para as crianças irem para a escola, outros ali já ajeitando o dia para ir trabalhar. Esse ajuntamento que a gente faz aqui pode ser o seu lugar secreto, mas ele não é o suficiente. Ele precisa estartar, ele precisa inspirar você a, como a Eneida falou, depois pegar esse texto, ler com mais carinho, com mais atenção, com mais tempo, e perguntar ao Espírito Santo o que é que ele tem para você. E aí eu já parto para o primeiro parágrafo do texto do livro, para quem está chegando agora, muita gente entra, muita gente sai desse grupo, então deixa eu atualizar. Nós estamos seguindo esse livro, que é o livro de devocional dos nossos bispos, e a gente sempre comenta ele aqui, e não preocupa se você não tem ainda. A gente vai falando um pouco sobre o que tem aqui, aquilo que Deus tem dado para a gente como inspiração. Mas se você quiser adquirir, as meninas deixam lá para vocês o link. E o primeiro parágrafo fala sobre a vocação, que é aquele lugar onde você tem certeza do que vai entregar ao mundo. A sua vocação é o lugar onde você encontra, né, o texto fala, o favor de Deus, a maneira como Deus vai usar a sua vida. A sua vocação está muito ligada àquilo que você gosta de fazer. Deus te deu uma vocação dentro da sua expertise. Qual é a sua expertise? Aquilo que você fala assim, mas isso é tão bobo. Pode ser que seja ali, naquele lugar onde você pensa que é tão ordinário, tão corriqueiro, e que para o outro é tão difícil, tão complexo. Você nasceu com um propósito específico, e eu, às vezes, tenho a impressão de que, quando a gente nasce, Deus coloca do lado da gente um canudinho, e esse canudinho está escrito lá,
o nosso propósito. Sim, desculpa, gente. Sim. E aí, nesse propósito, nesse canudinho amarrado com uma fitinha, a gente abre à medida que a gente vai crescendo e ele vai acrescentando um texto para nos enviar e nos fortalecer na nossa vocação. Quando a gente atende essa vocação e entende qual é o nosso lugar de entrega ao mundo, a gente tem uma força extra. Eu percebo isso sempre. Ontem, por exemplo, quando eu me juntei às mulheres, eu não tinha nenhuma dúvida que era para isso que eu estava ali. E olha, gente, às vezes, quando você tem clareza do que você vai fazer na sua estação e que vocação você carrega, é tão interessante que, às vezes, você tem clareza que é para uma pessoa. Ontem nós juntamos várias mulheres, né? Nos alegramos de nos reencontrar, mas eu tinha uma sensação de que a minha vocação para o dia de ontem, para aquela reunião de ontem, era pelo menos para uma. Claro que todas nós recebemos, mas uma delas seria arrebatada. Nossa, olha, no final do nosso encontro, eu entendi que uma de nós saímos de lá com a clareza de que fomos arrebatadas. E, às vezes, a sua vocação ela vai ser esse movimento em que você vai dar para quem está perto de você, e não é, às vezes, multidão, não. Às vezes é um por um, aquilo que você tem de melhor. Pastora, deixa eu olhar para mim e pensar aqui. O que é que eu gosto de fazer? Ah, não, eu gosto de fazer faxina. Uai, que é a coisa mais importante do que faxinar uma casa e trazer limpeza, ordem, conforto? Ah, eu adoro fazer bolo. Se eu pudesse fazer a bolo o dia inteirinho. Gente, que delícia cheiro de bolo na casa e você poder abençoar quem está na sua casa, entregar um pedaço para sua vizinha. A sua vocação, ela está presa, ela está aliada, de mãos dadas, àquilo que te dá alegria de realizar. E, às vezes, Deus vai trazendo degraus para que essa vocação seja esticada e te dê também desafios. No segundo parágrafo, tem uma frase aqui, para mim, arrebatadora. As escolhas diárias, as pequenas decisões moldam o nosso destino. O pequeno, gente, não é o complexo. Talvez você tenha aí que fazer uma decisão absurda, mas antes dessa decisão que vai impactar e que está muito claro, tinha lá se você ia acordar cedo ou não. Essa é uma escolha. E vamos combinar que desde que você escolheu acordar 5h30 da manhã para vir para uma devocional, me fala aí se o seu destino não foi moldado. Me fala aí se durante o dia isso não faz diferença. Me diz se isso não molda aquilo que você vai fazer para o dia inteiro e, às vezes, até para o mês. A gente está no início de um mês de abril e esse é um mês que tem muitas coisas acontecendo, porque o primeiro trimestre já venceu, já foi. Janeiro, fevereiro, março, a gente já viveu. E agora é a hora da gente iniciar os próximos trimestres, dos próximos meses. E aqui, gente, precisa muito da sua decisão diária, precisa muito da sua convicção, e mais do que isso, além da sua decisão, precisa ter a sua manutenção. E hoje você precisa decidir, você precisa viver de forma que vivemos hoje o que decidimos no passado e somos responsáveis pela qualidade da nossa semeadura. Muitas mulheres me procuram e falam assim, minha vida não está boa. Pastora, ora por mim, eu queria tanto ter uma sensação, uma certeza que Deus está comigo, eu queria tanto que meu marido estivesse melhor, ou que as crianças estivessem melhor, eu queria tanto ter mais colheita financeira, e aí eu aprendi uma coisa que eu quero entregar a vocês. Eu quero dizer a vocês que a colheita, ela depende da qualidade da sua semeadura. Você não está satisfeita com a colheita, não, bonita? Então muda a semeadura. Muda a semeadura, as crianças não estão te obedecendo? Muda. Ao invés de ficar brigando, gritando, experimenta ter conversa com cada um, experimenta dizer o quanto você se sente quando ela não te obedece, muda a maneira como você conduz a sua casa, conduz as suas coisas.
Se você quer uma nova colheita, você precisa estabelecer novas sementes. Esse é um momento tão oportuno, gente. É o momento da gente poder entregar a Deus, nesse início de mês, sementes intencionais. E aí vem para o terceiro parágrafo, que diz que a vida cristã é uma chamada sem fim. Todos os dias você e eu somos chamados, é contínuo isso. E diz que Deus, ele fala com a gente, ele nos responde e nos alinha no seu plano. E a intimidade com Deus é fundamental. Não tem como você caminhar num lugar secreto sem você estabelecer intimidade com Deus. Pastora, o que é lugar secreto? Lugar secreto é quando você desliga esse dispositivo que você está usando aqui e você sozinha libera palavras do seu coração para o seu Deus. É você estabelecer alguns sinais que ele vai te dar. Eu sou muito apaixonada por isso. Meu caderninho do secreto não está aqui para eu mostrar a vocês. As meninas me deram, no domingo, um caderno chamado Segredinhos com Deus. Eu estabeleci com Deus um negócio que faz muito parte do meu secreto, que é estabelecer com ele alguns sinais que só eu e ele sabemos. E eu estou numa expectativa de receber um sinal desde o mês passado, que ele colocou no meu coração, não tenho nenhuma dúvida, e eu estou esperando que isso aconteça. Gente, todas as vezes, absolutamente todas as vezes que eu coloquei diante de Deus um lugar, uma coisa, uma pessoa, um movimento para ele poder me sinalizar que ele estava apaixonado pelo que eu estava fazendo, ou ele estava validado, ele respondia de forma muito precisa. O lugar da intimidade é um lugar onde você se permite ser conhecida por Deus, sem máscara. Você não precisa dizer 1000 coisas para poder dizer a ele que você está mal. Você pode dizer agora. Você pode dizer, Senhor, eu estou triste, eu fiquei chateada, porque o Senhor contemplou ela, não contemplou a mim. Senhor, por que é que eu ainda estou nesse lugar? Ou então você dizer, Senhor, eu reconheço que a tua mão poderosa está comigo. Foi o Senhor que fez isso, foi o Senhor que me deu esse livramento, foi o Senhor que me deu esse presente, foi o Senhor que tem dado a possibilidade de eu viver. Gente, você já parou esse mês, que acabou de começar ontem, e já parou para poder reconhecer o seu Deus do seu jeito? Talvez o seu jeito seja de joelhos. Olha, hoje, amanhã e depois, em 3 dias, nós vamos estar fazendo como igreja o tempo do nosso jejum mensal. Hoje começa o jejum, amanhã e depois, dia 2, 3 e 4. Vamos fazer o jejum de Esther. São 3 dias em que a gente dedica a Deus o nosso coração, a nossa intencionalidade, a gente tira algo que nos custa. Às vezes, tem gente que tira as refeições, tem gente que tira a rede social, tem gente que tira a TV, tem gente que tira café, tem gente... Enfim, cada um fica livre para tirar algo que lhe custa para que essa intimidade desse parágrafo seja realmente uma realidade. E eu quero te convidar para vir com a gente a fazer hoje. Está bem no comecinho do dia, talvez você tenha só tomado um cafezinho, consagre ao Senhor e vamos juntas estabelecer 3 dias de intimidade. E eu quero te dar um conselho. Para esse momento, não peça, só agradeça. Agradeça o que você pediria. Agradeça o que você sabe que precisa. Já diz o Senhor, Deus, obrigada, porque eu sei que no meu casamento as coisas vão mudar. Eu sei que o Senhor vai estar nesse lugar de bênção. Vamos transformar as pautas de intercessão como pautas de gratidão. Isso é um lugar de intimidade. O lugar de intimidade é esse lugar onde a gente toma a decisão e a gente recebe as instruções de Deus. É nessa hora, gente, quietinha, às vezes. O meu secreto, às vezes, com Deus é em silêncio, porque eu falo demais. Talvez você seja como eu, falo o tempo todo. E lá no seu secreto é hora de você se calar. Me ajoelho aqui e fico quietinha. Daqui a pouco, parece que uma presença, gente. Parece que uma pessoa adentra o meu quarto com a porta fechada, tá? E eu sou tomada por uma segurança tão absurda para poder fazer algumas coisas que estão incomodando o meu coração. E naquela presença, no silêncio, eu não estou falando nada. E aí, naquele silêncio, me dá uma sensação de lugar quente, de lugar acolhedor. E aí, depois que eu
tenho essa sensação dessa presença, eu começo a amar a Deus em palavras, começo a dizer quem Ele é para mim. Às vezes eu tenho uma Bíblia aberta aqui em Salmos e começo a salmodiar, e aí eu começo a chorar, porque não dá para você ficar nesse lugar da intimidade sem que você esteja ali entregue e arrebatada. E aí no outro parágrafo fala que o temor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o princípio do saber. E a gente deve honrar a presença. Ele não se manifesta onde não é respeitado. O nosso bispo nos ensina que a presença ela não vem se ela não é esperada. Então, eu quero te dar uma grande chave que a gente tem aprendido como igreja da Comunidade das Nações. Se você não espera a presença e fica barganhando com a presença de Deus só para ter coisas, pode ter certeza que isso não é o suficiente. Deus, na sua misericórdia, até nos responde. Mas o mais importante para a nossa vida é a gente poder saber que Ele é esperado. Gente, quando você fica em silêncio na presença, o que você está dizendo ao reino espiritual, tanto ao céu quanto ao inferno, é que você está calando as suas vozes e você está ali para ouvir o que Ele tem. E nesse momento que você se cala, você está dizendo para si mesma que não é a sua voz a mais importante. E aí a presença te abraça e você sente que Ele chegou. Ai, gente, fala... Não tem coisa mais especial do que esperar Ele chegar. E eu quero te dar essa sensação especial nesse dia 2 de abril. Espera o Rei chegar, espera Ele entrar na tua casa. Gente, tem horas que eu até faço uma doideira. Eu já falei para vocês que, como pastora de crianças, eu tenho a licença poética de fazer ludicidade. Eu abro a porta principal da minha casa e digo, Senhor, seja bem-vindo, entra aqui, pode fazer morada na minha casa, entra aqui, vem, vamos comigo, eu vou te mostrar a minha casa de novo. Deixa eu te mostrar o que eu fiz hoje na sala, mudei o sofá, Deus, de lugar. Olha aqui as almofadas novas. Senhor, vem aqui para a cozinha. Senhor, eu quero que o Senhor se sente nessa mesa todas as vezes que eu me assento para te adorar, todas as vezes que eu sento para comer, que aqui seja o nosso lugar de adoração, que a minha família seja saciada não só com comida, mas também com o nosso encontro, e eu vou indo para casa. Eu quero te dar esse exercício lúdico de você imaginar fisicamente que o seu Deus está entrando na sua casa. Agora, leva ele naquele lugar da sua casa aonde você normalmente pratica o seu pecado. Você nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais será visitada por pensamentos tóxicos. Porque aonde ele está, ele dissipa as trevas. Onde ele chega, as coisas entram em ordem. Aí, quando você começa a fazer esse exercício, você vai lá no seu armário. Ah, o armário. Se ele está bagunçado, você se envergonha. Como assim, Deus, me perdoa, eu nem arrumei aqui as roupas para o Senhor entrar, o Senhor é bem-vindo aqui. E aí você começa a perceber e ver coisa que você não via. Você começa a ver o banheiro diferente, a sua cama diferente, porque a presença está com você. E eu quero te dar a bênção desse dia, que o seu lugar secreto seja a maneira como você conduz a presença e aguarda a presença do nosso Deus. No outro parágrafo diz, e último, diz que a coragem é fundamental para você seguir os sonhos que Deus te inspira. E olha isso, o medo é um assassino e a fé é aquela que fortalece os seus sonhos. O medo assassina os seus sonhos, mas a fé ela capacita, te fortalece para você sonhar com o futuro que Deus deseja para você. E o último parágrafo, a última frase é: hoje, nesse dia 2 de abril, nesse tema Lugar Secreto, ele está dizendo: alinhe-se ao propósito de Deus para a sua vida e caminhe sobre essa estrada. E aqui na oração diz assim: Senhor, me ajude a viver de forma digna na minha vocação, lembrando-me de que as escolhas e decisões de cada dia moldam o meu futuro. Que eu seja responsável pela qualidade da minha semeadura e atenta ao papel que me foi designado, evitando a tragédia de passar pela vida sem cumprir a minha missão, a missão que o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém. Amém, bonita?
O lugar de intimidade é você, e o lugar secreto é o lugar onde você sabe o cheiro de Deus. E eu quero te compartilhar isso para começar uma oração. Um dia eu estava numa escola de profetas da nossa igreja, e o exercício era: o céu tem um cheiro específico seu. Existe uma comunicação de um cheiro que só o céu sabe que você tem. E agora a gente vai se movimentar em pessoas que a gente nunca viu na vida nesse lugar, e as pessoas vão lhe entregar um cheiro, a impressão de cheiro que o céu tem a seu respeito. O rapaz que veio conversar comigo sobre o meu cheiro disse assim para mim: eu estou vendo e sentindo o cheiro de torradas. E eu fiquei assim: ah, não, torrada, ah, não, tanto perfume bom, vou ter cheiro de torrada no céu, ah, para, eu dentro de mim. E eu: ah, não, eu não gostei desse cheiro, eu queria outro cheiro. E fui ali ouvindo: olha, bonita, olha só como que a gente é. E eu fiquei nessa luta interna, não falei para o menino, né, e ele contando. E eu tenho a impressão que você tem cheiro de torrada. E eu: ah, não, poxa. E aí ele foi continuando falando, e ele falou assim: sabe por quê que eu acho que você tem cheiro de torrada? Bonita, olha isso que eu vou lhe compartilhar. Porque todos os dias, pela manhã, ai, eu sempre choro quando eu conto essa parte. Ele prepara a mesa todos os dias de manhã, nas primeiras horas do dia. E ele põe a mesa do café da manhã. E a última coisa que ele põe na mesa são as torradas quentes para lhe esperar chegar e você comer o café da manhã com ele. Então, todos os dias de manhã, você é convidada para poder ter o cheiro das torradas, porque é esse cheiro que ele está lhe dando nessa estação. Ô, gente, esse cheiro de torradas frescas é esse lugar que a gente se junta todas as manhãs, chamado devocional. É aqui que a torrada fica quente. É aqui que o cheiro da presença do meu Deus, que pôs a mesa para mim, ele fica me esperando. E eu quero lhe convidar hoje a sentar comigo na mesa de café da manhã que o nosso Deus colocou. E ele ter esse lugar onde a torrada é posta por último. Sabe por quê? Porque ele foi primeiro, ele chegou primeiro, ele preparou. Quem prepara a mesa sabe que quer escolher qual é a melhor peça que vai compor a mesa. Ele chegou primeiro, antes de você entrar aqui, bonita. O que Deus estava preparando para você é inédito, é só para você, personalizado. E a última coisa que ele prepara é a torrada. Sabe por quê? Porque ele quer que você coma pão fresco. Ele quer que você coma o pão quentinho. Nessa manhã, ele chegou primeiro na sua vida. Ele chegou primeiro nesse lugar onde você escolheu para estar aqui agora. E ele disse para você que essa mesa posta, assim como aquela pessoa me arrebatou, dizendo que eu tinha cheiro de torrada, não era o cheiro de mim, era o cheiro do encontro. E eu quero dar a você essa possibilidade de você ser aquela que o cheiro do reino espiritual comunique a sua estação. Vamos orar? Senhor, obrigada. Hoje a mesa não é para dois. Hoje a mesa é para uma multidão de mais de 100 mulheres reunidas nessa manhã. Hoje a mesa não é só para mim e para você, Deus. Hoje a mesa do café da manhã é para essas bonitas sentarem, desfrutarem, comerem. E a sensação que eu tenho é que o Senhor está se alegrando de vermos, nos sentando nos lugares que o Senhor preparou, e as torradas estão ali sendo produzidas, e a tua alegria, olhar para o teu rosto, Deus, e ver a alegria e o sorriso que o Senhor está tendo em nos dar esse lugar secreto de amor. É tão indescritível, Senhor. Obrigada. Obrigado por esse mês de abril, por esse dia 2. Obrigada, Senhor, porque a gente pode se assentar junto contigo na mesa e desfrutar do melhor desse dia. Cada uma de nós com o cheiro específico do reino espiritual. E eu quero te agradecer, porque não é só um lugar para mim, para ti. A torrada está sendo dividida, compartilhada. E nessa manhã nós estamos sendo saciadas pelo melhor de uma mesa espiritual, cheia de opções, daquilo que o Senhor sabe que a gente gosta.
O senhor sabe que algumas gostam de mamão e outras gostam de melão, outras não gostam de frutas, outras preferem um queijo, as outras que preferem café e a outra que prefere um chocolate quente, outro frio, o senhor sabe. E no lugar de cada uma de nós tem aquilo que a gente gosta, porque só o Senhor sabe o que faz bem para nós. Obrigado por essa mesa posta nessa manhã, que só o lugar secreto pode nos dar. Muito obrigada por ver, ó Deus, uma mesa farta, uma mesa de um banquete imenso, sentada junto com as minhas irmãs, para receber do Senhor esse cheiro maravilhoso de café da manhã com as torradas quentinhas. Te adoramos, te engrandecemos e te dizemos que queremos o Senhor nesse dia, nesse mês, nesse bimestre, nesse trimestre, neste ano e em toda a nossa vida. Em nome de Jesus, nós te amamos e te agradecemos e nem queremos nos levantar dessa mesa, porque a gente sabe que aqui a gente vai ser saciado. Aquelas que precisam comer rapidinho para sair, que o Senhor acompanhe a cada uma de nós naquilo que vamos realizar nesse dia. E que a gente não se esqueça dessa imagem celestial do Pai servindo as filhas. Em nome de Jesus. Amém. Hello, Aneda. It seems like there's a lively discussion happening here. If you need any help or pastora. information. Obrigada por nos permitir Ai, meu essa Deus, eu visualização. não tinha planejado, Eneida, dividir o meu café da manhã. Ô, gente, se você for lá no Instagram do Devocional 5h30, você vai ver uma mesinha posta com uma margarida e 2 xícaras. Aquela imagem é a imagem desse momento profético que eu recebi. Mas eu já vou ter que mudar, porque hoje Deus me deu essa visão de um banquete enorme, em que você foi convidada a sentar com Ele. Amém? Amém. Que Deus abençoe seu dia. Cadê? Amém. Cadê você, Neida? Estou aqui, pastora. Obrigada, pastora. Mari, pode tirar a fotinha, porque não dá nem vontade de sair daqui dessa mesa, viu, pastora? Amém. Eu sei. Se você não tem compromisso, nem saia. Vai, Mari. Aneda, if you're enjoying the meeting and feel connected, that's what truly matters. Gente, é o que Your Norma está conversations- falando, gente? Agora a Mariana está falando inglês, gente. É a Norma, é um aplicativo que escreve o que a gente fala. Ela transcreve, vamos lá. 1, 2, 3. Foi, gente. Obrigada. Obrigada, pastora. Norma é Meninas, cliente também. vive essa experiência do secreto que a pastora tanto ministrou para a gente, né? E tire esse momento, se você não precisa sair, fica mais um pouquinho, vai ler a passagem de Colossenses, faz a experiência do silêncio, porque Deus tem muito para revelar, para falar no seu coração e no meu. Um beijo, viu? Obrigada, pastora. Fica com Deus. Tchau, meninas. Meninas. Bom De dia nada. amanhã, se Deus quiser. Ó, acabei de colocar aqui o Instagram para você seguir, mas eu vou colocar lá, pedir para as meninas colocarem lá no grupo. Um dia abençoado. Amém. E não saia de casa sem tomar café com ele, tá? Um beijo. It seems like everyone's getting quite involved. If there's anything you